Olá, pessoal! Então, a gente vai para mais uma aula, agora é conteúdo novo. De novo, reforçando, qualquer dúvida vocês me mandem por e-mail, me mandem lá no Instagram, mas não fiquem com dúvidas, não guardem as dúvidas para vocês. Qualquer questionamento do conteúdo anterior e desse próximo agora, é só me perguntar, beleza? Então, a gente não vai seguir exatamente a linha do polígrafo, porque eu preciso focar basicamente no que vocês não viram no ano passado e nos conteúdos mais importantes para vocês, tá? Então, a gente vai começar com alguns conceitos de genética. Vocês vão ver que vai estar um pouquinho misturado entre o caderno 1 e 2, mas vai estar tudo lá e eu tô fazendo da forma que eu acredito que é um pouco mais fácil para vocês compreenderem o conteúdo, certo? Então, olha só, antes da gente entrar na parte de genética, vocês precisam entender um pouquinho da probabilidade, tá? Então, tem algumas regrinhas, alguns conceitos de probabilidade. Porque na genética, muitas vezes vai ser necessário vocês calcularem a probabilidade de um indivíduo ter uma característica, a probabilidade do indivíduo ter determinado gene. Então, vocês têm que saber esses conceitos. E aí, na probabilidade, a gente vai ter o seguinte: sempre a gente vai precisar considerar o evento que a gente quer pelo número de possibilidades do evento acontecer. E aí, a gente vai calcular com base nisso a probabilidade. Não entendi, tá? Não tem problema, vamos ver um por um. Qual é a probabilidade da gente lançar uma moeda e tirar cara? Bom, então a gente tem que fazer, ó. Quais são as possibilidades? Cara ou coroa. Então, são duas possibilidades. A chance de eu tirar um lado da moeda vai ser sempre 1. Então, quando eu lançar uma moeda, a chance de eu tirar cara é 1/2, a chance de eu tirar coroa é 1/2. E isso corresponde a 50% de chance de tirar uma das faces ao jogar uma moeda. A mesma coisa se eu jogar um dado, só que aqui, ó, o dado tem quantos lados? Se vocês forem contar, o dado tem 6 faces. Então, a chance, o total, é 6. Já o que eu quero tirar o 3, por exemplo. Quantas chances ao jogar um dado de 6 lados eu tenho de tirar 3? Uma única chance. Então, a minha chance de tirar 3, a probabilidade de tirar 3 ao jogar um dado é 1/6. Mas na parte genética, o que mais vai aparecer para vocês é a questão do sexo. Então, qual a probabilidade? Claro, a gente vai aprender depois, ou no caso, a maioria de vocês já entendeu, já sabe como fazer o quadro de Punnett. A gente vai ter que calcular a probabilidade de tirar um determinado valor, de ter um determinado gene, e do indivíduo ser menino, ou e do indivíduo ser menina. Então, quais são as possibilidades? Ou ele é menino, ou ele é menina. Então, são duas possibilidades. De nascer menino, uma de nascer menina, uma. Então, a chance de ser de um dos sexos é sempre 1/2. É sempre 50%, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar sobre probabilidade. E aí, a gente tem duas regras que a gente vai aplicar bastante. A regra do e a regra do ou. Sempre que tu quiser que dois eventos aconteçam ao mesmo tempo, então, se for ao mesmo tempo, tu quer, por exemplo, que o indivíduo tenha olhos azuis e seja menino, você multiplica a chance do primeiro evento pelo segundo evento, tá? Então, qual é a chance de eu jogar uma moeda e tirar cara? A chance é 1/2. Qual é a chance de eu jogar um dado e tirar um número 2? A chance é 1/6. Quando for multiplicação, multiplica o de cima pelo de cima e multiplica o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 6, temos 12, beleza?
Agora, se eu quiser ou, eu quero que uma coisa aconteça ou outra. Por exemplo, bem simples. Imaginem que uma mãe quer saber qual é a chance dela ter um filho menino, é 1/2, ou menina, também é 1/2. Então, a chance de ter um filho menino ou menina vai ser quando vocês têm soma. Lembrar, mantém a base ou faz o mínimo múltiplo comum, se for uma base diferente, e soma os valores de cima. Então, a minha chance de ter um filho menino ou menina é 1, que é a mesma coisa que 100%. Tá? Então, essas são as duas regrinhas que vocês têm que lembrar. Sempre que aparecer o E, vocês multiplicam. Sempre que aparecer o OU, vocês somam, certo? Alguns outros conceitos. Gene. O que é um gene? Um gene é um fragmento, é um pedaço do DNA capaz de produzir uma proteína, então é um pedaço do DNA que vai determinar uma proteína, ou aqui no caso da genética, uma característica, tá? Então é um pedaço de DNA que é capaz de determinar uma proteína, ou agora para genética a gente vai falar em característica. Então, um pedaço de DNA que determina uma certa característica. Esse gene, o conjunto de todos os genes vai formar o genoma. O genoma ele sempre depende do conjunto haploide desses genes, tá? Então, por exemplo, vocês vão receber 23 cromossomos da mãe de vocês e 23 cromossomos do pai de vocês, totalizando os 46 cromossomos. Cada um desses 23 corresponde a um genoma. Então, o genoma ele é N, ele é haploide. Já o indivíduo, ele vai ser sempre diploide, 2N, tá? Então, o indivíduo diploide é um indivíduo que tem tanto os cromossomos que vieram do pai quanto da mãe. São 22 pares autossômicos ou somáticos, ou seja, 22 pares, ou 44, então 22 pares, ou 44 cromossomos que vão dar todas as características em comum, independente do sexo. E um par ou 2 cromossomos que são sexuais, que determinam o sexo. E aí a gente vai lembrar que se for mulher, ela vai ser XX, e se for homem, desculpem, tá errado aqui. Se for mulher, vai ser XX, e se for homem, vai ser XY, tá? Então, essa vai ser a diferença cromossômica do sexo feminino para o sexo masculino. E aqui vocês podem observar o cariótipo. Dentro desses tipos de genes, existem os genes que são alelos, ou seja, eles são variações do mesmo tipo de gene. Como assim? O gene, como eu falei antes, ele é um trecho, ele é um fragmento de DNA capaz de determinar uma característica. Aqui eu tenho um cromossomo que, por exemplo, veio do pai e um cromossomo que, por exemplo, veio da mãe. Observem que o gene para característica cor do olho se encontra sempre no mesmo lugar. Isso é o que eu chamo de locus gênico. Locus gênico é o lugar onde eu vou encontrar esse gene.
Só que, embora em ambos os locais, eu vou falar de cor do olho, não é obrigatório que eles falem exatamente a mesma coisa. Então, o cromossomo que veio do pai, ele pode falar uma cor e o da mãe outra. Isso significa que eles são genes alelos, que eles apresentam variações. E eu tenho dois tipos de variação. A variação dominante, que eu vou representar sempre com uma letra maiúscula, então, por exemplo, letra A maiúscula, e a variação recessiva, que eu vou representar com a letra minúscula. O alelo dominante, ou a variação dominante, ele se manifesta sempre que ele aparecer, enquanto que o recessivo, ele vai se manifestar apenas quando tanto o pai quanto a mãe, então, por exemplo, para esse indivíduo ter uma característica recessiva, os dois teriam que ter o gene recessivo. Se um deles tiver um gene dominante e o outro recessivo, o dominante vai ganhar, vai manifestar a característica. Entendido? Então, o dominante, ele se manifesta sempre, enquanto que o recessivo só vai se manifestar quando ele aparecer nos dois cromossomos. Para ficar mais fácil, quando a gente faz as questões, quando a gente faz exercícios, a gente não vai desenhar os cromossomos. Então, a gente vai desenhar, ao invés de desenhar isto aqui, ao invés de desenhar isso aqui, a gente vai diretamente colocar os alelos, certo? E isso aqui, essa colocação de alelos é o que a gente vai chamar de genótipo, tá? Então, o genótipo é como a característica vai se apresentar lá no DNA. A gente tem três tipos de genótipo. O genótipo homozigoto, e aí dentro do homozigoto eu tenho o homozigoto dominante, eu tenho o homozigoto recessivo e eu tenho o heterozigoto, tá? Então, são três genótipos possíveis. Como é cada um deles? O homozigoto, homo vem de igual e hétero de diferente. Então, homo significa que as letras vão ser iguais. Homozigoto dominante vai ter duas vezes o alelo dominante. Recebeu o alelo dominante do pai e da mãe. Então, homozigoto dominante. Homozigoto recessivo recebeu o alelo recessivo da mãe e do pai. Enquanto que o heterozigoto, ele vai ter recebido de um dos pais o alelo dominante e de outro o alelo recessivo. Vamos dizer que, vamos dar uma cor, vamos dizer que o alelo A maiúsculo determina a cor amarela. Então, amarelo. E o alelo recessivo, a cor verde. Como que fica o fenótipo? O fenótipo é a representação, é a característica, é o que eu vejo. Então, aqui, ó, o exemplo da coloração da pele, eu só estou olhando o fenótipo, eu tenho influência do meio. Dois indivíduos gêmeos, por exemplo, que poderiam ter a mesma coloração de pele, se um deles ficar num escritório e o outro ficar trabalhando no sol, ele vai ter uma coloração mais escura do que aquele que está sempre num ambiente fechado. Então, o fenótipo ele tem uma influência do meio. Mas a gente vai trabalhar sempre com fenótipos pré-determinados. Então, aqui o exemplo, eu estou dizendo que o Azão, o A maiúsculo, determina a cor amarela e o A minúsculo a cor verde. Como fica o fenótipo? Então, aqui eu tenho o genótipo. Como fica o fenótipo desse indivíduo aqui? O que tem o alelo dominante, ele vai ser amarelo. O que não tem, então ele tem só o recessivo, ele vai ser verde. E esse indivíduo que tem os dois, esse amarelo e verde, não vai, porque tu tem um alelo que é dominante. Então, ele também vai ser amarelo, certo? Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nisso e tentar entender um pouquinho melhor a questão de cruzamento, a questão de probabilidade na próxima aula.
Antes, para finalizar, a gente vai falar só mais um pouquinho de genealogia, outro conceito bem básico. A genealogia ou heredograma, ele é uma representação de família. Então, dá uma pausa aí no vídeo e lê os principais símbolos que a gente tem nas genealogias. Dá uma olhadinha aí para vocês ficarem mais familiarizados e vamos fazer uma genealogia aqui na próxima imagem, tá? Como que eu represento a genealogia? Aqui eu tenho a minha primeira geração, aqui eu tenho a segunda geração e aqui eu tenho a terceira geração. Esse é o indivíduo 1, esse é o indivíduo 2, esse é o indivíduo 3, esse é o indivíduo 4 da primeira geração. Então, eu posso me referir ao indivíduo 1, indivíduo 1, 2 e assim por diante. Aqui, de novo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui 1, 2 e 3. Então, eu tenho, por exemplo, se eu perguntar onde é que está o indivíduo 2, 4. O indivíduo 2, 4, ele se encontra na segunda geração e ele está na quarta posição. Então, assim eu consigo identificar onde está cada um dos meus indivíduos. O que significa quando o indivíduo está pintado? Significa que ele vai ser afetado pela característica que eu estou estudando. Não necessariamente é uma doença, é a característica que eu estou estudando. E com base na genealogia, com base no heredograma, eu consigo determinar qual é o genótipo de cada um dos indivíduos. E vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Mas eu vou deixar isso para a nossa próxima aula, beleza? Então, qualquer dúvida, não deixem de me mandar, certo?